direito constitucional. E aí, o que acontece nessa unidade 2, que é referente ao direito constitucional? Nós temos que entender, para a gente entender o direito constitucional, primeiro a gente tem que entender a ideia de Constituição. E para entender a ideia de Constituição, a gente tem que relembrar o modelo de Estado que foi concebido pós-Revolução Francesa. E por que é importante esse modelo de Estado? Só lembrando, no Estado moderno, vigorava, dentro do sistema político, as chamadas monarquias absolutistas. Ou seja, eram monarquias onde somente existia espaço para o rei comandar. Então, tudo que ocorria dentro desses estados, dentro das monarquias absolutistas, só poderia ocorrer de acordo com o rei, ou com a vontade do rei. Este rei tinha representantes, porque ele não era capaz de desempenhar todas as atividades, mas ele podia, a qualquer tempo, se intrometer em qualquer assunto, em qualquer tema, em qualquer seara, em qualquer ambiente referente ao setor público e chamar para si, porque todo o poder do Estado, na verdade, todo o Estado estava centralizado nele. Por isso que Luís XIV, ele teve aquela célebre frase, né? L'État c'est moi, o Estado sou eu, porque efetivamente, como é um poder absoluto, não existia espaço para mais ninguém. Todas as outras pessoas eram serviçais, eram representantes, eram delegatários do rei. Então, fazia aquilo que o rei queria. Então, ocorreram vários movimentos sociais, né? Se vocês forem estudar a época, tem a Revolução Inglesa, depois a Revolução Estadunidense, para depois você chegar na Revolução Francesa. O importante foi que na Revolução Francesa, ela foi aquela, por ter um caráter de universalidade, foi aquela que mais se disseminou, ou aquela que foi mais divulgada, exatamente pelo seu caráter de universalidade. E aí, existe toda uma mudança dentro do Estado, dentro das nações. Você muda o setor econômico, porque o setor econômico do país passa a adotar o liberalismo. E aí, o que é o liberalismo? O setor privado passa a ficar livre dessa manipulação ou do controle estatal. Então, os burgueses, eles agora têm liberdade para comercializar, para se desenvolver. No campo jurídico, também muda. Por que muda? Porque o próprio Estado ele vai mudar e o ordenamento jurídico também vai mudar. Como é que o Estado ele muda? Primeiro, que esse Estado não se concebe mais que o Estado ele tenha todo o seu poder concentrado nas mãos de uma única pessoa. Por isso cria-se um princípio, que é o princípio da separação dos poderes, onde o nome correto seria princípio da organização de funções. Por quê? Exatamente porque a soberania ela é una, incondicionada e indivisível. Então, por isso que não poderia ser separação de poderes, e sim organização de funções. Tem várias teorias. A teoria que consegue se sobressair na época é a teoria da tripartição dos poderes, ou seja, que você vai ter poder executivo, legislativo e judiciário. Então, você tem 3 poderes, com 3 atividades diferentes, cada um. Perceba que você já muda, por quê? Porque antigamente o poder para fazer normas também estava nas mãos do rei. Já dentro desse princípio da separação dos poderes, você vai criar um novo poder e vai criar um novo tipo de norma, que é exatamente as leis, onde as leis são feitas pelos representantes do povo. E um poder que já existia, que era exatamente o poder judiciário. Então, em relação ao poder judiciário, também estava nas mãos do rei. E agora vai ficar independente. Ou seja, ela vai ficar fora
e vai ser entregue a outras pessoas. E aí, essas três instituições, elas vão ser independentes, mas elas vão ser harmoniosas. Por quê? Porque elas vão se relacionar entre si. Porque através da relação harmoniosa delas, que o Estado ele vai conseguir se desenvolver. Tá certo? Então, por isso que a primeira mudança trazida é exatamente o princípio da separação dos poderes, que, na verdade, não vai limitar um poder soberano, mas sim vai limitar o exercício desse poder, para que ninguém mais tenha sozinho o exercício de todo o poder soberano do Estado, porque é um poder extraordinário. Então, você cria um novo tipo de norma, que é a lei, e ela é diferente da norma anterior, porque as normas anteriores, as normas mais importantes nos ordenamentos anteriores, durante o período das monarquias absolutistas, eram os decretos, porque os decretos eram feitos pelos chefes de poder, que eram exatamente os monarcas, e agora você continua a ter o decreto, mas acima dos decretos você tem as leis. E as leis são feitas pelos representantes do povo. Ou seja, agora o chefe de governo, ele não vai mais fazer aquilo que ele quiser. Aquilo que ele quiser. Ele vai ter que obedecer à lei. E a lei não é feita pelo chefe de governo, é feita pelos representantes do povo, pelos legisladores, pelos parlamentares, pelos membros do poder legislativo, que é escolhido exatamente pelo povo. Então criou-se a ideia exatamente de lei, que a lei seria a salvação do povo frente aos desmandos dos governantes. Por quê? Porque a impressão do governante era quem ocupava o poder executivo, mas agora tinha um outro poder para limitar a atuação do poder executivo, que era exatamente o poder legislativo. E esse poder legislativo, ele teria o seu principal dever de respeitar a vontade do povo. Então, por isso, você mudou a dinâmica do poder, onde hoje em dia o governante ele não pode mais fazer o que ele quisesse. Aliás, onde naquela época, pós-Revolução Francesa, os governantes não podiam mais fazer tudo aquilo que eles queriam. Eles tinham que submeter à lei. E a lei era feita por um outro poder composto por outras pessoas que eram escolhidas pelo próprio povo. Aqui eu vou fazer uma pausa, porque o Frederico ele está perguntando sobre a soberania. Frederico, na verdade, nós não falamos aqui de soberania. A soberania, ela foi tratada ou foi vista com vocês lá em ciência política, né? Onde esse poder do Estado, que é exatamente o poder soberano, ele tem que ser um poder diferente de todos os outros poderes que você vê em qualquer sociedade ou em qualquer comunidade. Então, esse poder diferenciado, existe todo um estudo do poder soberano, e dentre as características do poder soberano estão exatamente essas três características. Se você for estudar lá na teoria do Estado, você vai encontrar as três características. Ela é una, indivisível e incondicional. Então, o poder é indivisível e incondicional. O que é que a teoria da separação dos poderes ele faz em relação a esse poder? Ele não pode separar poder, porque ele é indivisível e é uno. Então, o que o princípio da separação dos poderes faz é limitar o exercício desse poder. O que quer dizer com isso? Quer dizer que nenhuma pessoa dentro do Estado ele pode voltar ao absolutismo. Ou seja, nenhuma pessoa mais dentro do Estado ele pode deter sozinho todo o poder do Estado. Por quê? Porque se ele deter todo o poder do Estado, quem vai sofrer? Todos os outros membros. Por quê? Uma pessoa que detém o poder do Estado, ele pode fazer aquilo que ele quiser. Ele pode mandar e desmandar. Então, com certeza, como ele não vai ter ninguém limitando, ele vai começar a fazer barbaridades, arbitrariedades. Ele vai começar a extrapolar, porque não tem ninguém para fiscalizá-lo ou para limitar a sua atuação. Daí a necessidade de que esses três poderes
executivo, legislativo e judiciário, eles caminhem de forma independente, mas de maneira harmoniosa. O que quer dizer isso? Quando um poder ele começar a exorbitar, a ultrapassar as suas atribuições, os outros poderes têm legitimidade de fazer uma intervenção, de fazer uma interferência, de modo a reajustá-lo, fazer com que ele volte à condição normal. Ele não se transforme ou ele não tenha um trabalho anormal, ou seja, onde ele vai começar a tomar atividades, atribuições que pertenceriam aos outros poderes, executivo, legislativo, judiciário, por exemplo, ou o judiciário querendo se intrometer no executivo ou querendo se intrometer no legislativo. Então, por isso que tem essa necessidade da harmonia. Por quê? O ideal seria que cada um fizesse a sua parte, mas nós sabemos que lidamos com seres humanos e nem todo ser humano é igual. Às vezes, os seres humanos erram. Então, se errarem no que diz respeito ao exercício do poder do Estado, isso daí pode ser muito danoso para a população. Então, por isso que um poder vai ter também a obrigação, a atribuição, a competência de fiscalizar os outros dois. E quando necessário, quando é que é necessário? Quando um deles deturpar a sua atribuição, ultrapassar a sua atribuição, fizer alguma coisa de errado, aí os outros poderes eles podem fazer a intervenção naquele que está errado. Mas a intervenção é somente para corrigir, não é para se apossar, não é para se apoderar, é somente para corrigir. Frederico, você conseguiu entender a nossa explicação? Ok. Sugiro, como eu disse, se você quiser aprofundar um pouquinho mais sobre soberania, eu indico os livros de Ciência Política e Teoria do Estado, que eles vão tratar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom? Mas voltando ao nosso ponto. Então, pós-Revolução Francesa, nós vamos iniciar um novo modelo de Estado, onde nós vamos entrar na Idade Contemporânea, e logo que iniciamos a Idade Contemporânea, nós lidamos agora com um novo tipo de Estado. É o famoso Estado de Direito. Estado de Direito por quê? Porque é um Estado que agora obedece à lei. Por que a lei é importante? Por quê? Viu-se que você deixar todo o poder do Estado, ou seja, toda a soberania nas mãos de uma só pessoa, estava errado. Consequentemente, essa pessoa iria ficar sem freios e aí ela começaria a prejudicar a população. Então, para evitar você voltar a uma situação absolutista, criou-se a teoria, aliás, o princípio da separação dos poderes, e dentre as teorias sobre o princípio da separação dos poderes, a teoria que mais destacou e existe até hoje é a teoria da tripartição dos poderes, onde você tirou do governante as atribuições do legislativo e as atribuições do judiciário. As atribuições do legislativo você entregou aos legisladores, que eram representantes do povo e não representantes do governante. Então, eles tinham que fazer aquilo que era a vontade do povo e não a vontade do governante. E o judiciário, você deu independência aos juízes, né? Você deixou dentro do judiciário magistrados, pessoas técnicas e colocou essas pessoas para fiscalizarem os outros poderes do Estado e mais a comunidade. Então, você reestruturou o Estado. Nessa reestruturação, esse poder normativo se chamou poder legislativo, porque criou-se um novo tipo de norma, exatamente a lei, onde a lei deveria fazer a vontade do povo e não a vontade do governante. Então, você já tem uma mudança. E aí, o Estado de Direito é o Estado que obedece às leis. Você mudou o ordenamento jurídico. Mas qual é o problema? Quem está no poder, essas pessoas, elas conseguem conversar de maneira mais fácil ou mais difícil? O que é que vocês acham? Pessoal, vamos ver aqui uma situação, tá certo? Vamos ver. Pronto, vamos ver o município de vocês. Esse ano, novos prefeitos tomaram posse. Então, os novos prefeitos que tomaram posse, você tem
um legislativo, você tem vereadores de situação e de oposição. A maioria dos municípios, os prefeitos, eles têm maioria na Câmara ou eles têm minoria? Eu não digo em todo, mas eu digo na maioria. O que é que vocês acham? Eles vão ter maioria, né? Mesmo que essas pessoas sejam de oposição. Por quê? Porque a maioria dos vereadores, quando eles são eleitos, eles vão buscar respaldo, eles vão buscar benesses aonde? No executivo. Então, eles vão ter que se relacionar com o prefeito. Por isso que você tem tantos vereadores virando, né? Ou seja, eles são eleitos por um lado, mas logo que são eleitos e o prefeito do outro lado ganha, ele vai se aliar ao prefeito do outro lado. Por quê? Porque quem tem a chave do cofre é o executivo. E hoje em dia, político, você faz, na maioria dos casos, com dinheiro ou com trabalho? Fica aí a resposta para vocês, tá certo? Então, por isso que a grande maioria dos vereadores, eles vão buscar o prefeito, dialogar com o prefeito e eles vão virar, né? Vão deixar de ser oposição e passar a ser situação governista, né? Isso daí você pode ver na história do seu município, como é que vem sendo ao longo dos mandatos. Você pode ver na Assembleia Legislativa, o atual governo do Estado, ele tem mais deputados estaduais de situação ou de oposição? Você pode ver que o atual governador ele está no segundo mandato, né? Tem deputado que ele, no primeiro mandato do governador, ele era de oposição e durante o primeiro mandato dele se tornou de situação. O que será? É porque eles conseguiram conversar? A mesma coisa a gente vê a nível federal. O presidente Jair Bolsonaro ele tinha uma base pequena e agora ele está se dando bem com o Centrão. A base dele aumentou ou diminuiu? E as bases desses chefes do executivo, eles aumentam. Vocês acham que é só porque eles falam bem, é porque a conversa deles é boa? Então, por isso que percebeu-se que esta lei que viria para salvar o povo, ela não estava conseguindo salvar. Por quê? Porque os governantes, ou seja, os chefes do executivo, eles estavam conseguindo influenciar os legisladores. E hoje em dia você vê, os legisladores, eles atuam mais para agradar ao governante de plantão ou para agradar ao povo? O que é que vocês me dizem? E você pode ver isso daqui no Brasil e você pode ver em outros estados, mas o que eu estou colocando é, vamos ver no Brasil, vamos ver o seu município, vamos ver o estado do Ceará, vamos ver a União, o governo federal brasileiro. Você percebe isso. Então, por esta razão, os doutrinadores, eles começam a ver, eles começaram a perceber que, embora eles tenham idealizado essa lei, quando foi aplicar na prática, não deu certo, né? Por quê? Porque os governantes, eles tinham um meio de influenciar os legisladores, de influenciar o poder legislativo. E aí o legislativo, na maioria dos casos, não digo todos, mas na maioria dos casos, eles acabam fazendo sempre a vontade dos governantes, ou seja, dos chefes do executivo, e não a vontade do povo. É só depois vocês pesquisarem a quantidade de normas que trazem obrigações pesadas para a população. Veja, a carga tributária brasileira é uma das cargas tributárias mais pesadas. Se você perguntar para qualquer empresário, eles não aceitam. Se você perguntar para a população, a pessoa simples, ela não aceita, ela diz que a carga tributária é grande. Então, a maioria do povo é contra
a carga tributária, é contra o sistema tributário brasileiro, mas ele existe e é imposto. Mas ele só foi imposto por quê? Porque teve o aval dos legisladores. Então, os legisladores, nesse ponto, eles preferiram obedecer aos governantes e não obedecer à vontade popular. Esse aqui foi o grande problema que aconteceu. E é um problema que não só aconteceu no passado, é um problema que é atual, que é presente, que vive acontecendo. Então, por isso, se percebeu que essa lei, que foi exatamente a norma que foi idealizada para tentar salvar o povo contra os desmandos dos chefes, dos governantes, que agora se tornaram chefes do executivo, não era mais suficiente. Então, precisava se conceber um outro tipo de norma. Qual foi a norma que foi idealizada para tentar salvar a população? Esses governantes. Vocês lembram que norma era essa? Foi exatamente a Constituição, né? Então, a nova norma que foi concebida foram exatamente as constituições. E aí, essas constituições, elas foram pensadas agora para serem alteradas de maneira mais difícil, né? Então, por isso que as constituições, tanto a sua criação quanto a sua alteração, elas são mais difíceis de acontecer, ou deveria ser mais difícil de acontecer. Por quê? Por conta dos seus procedimentos. Então, hoje em dia, para você fazer uma Constituição nova, você precisa ter uma Assembleia Nacional Constituinte. Precisa ser constituído no seu estado uma Assembleia Nacional Constituinte. Para se alterar as constituições, na maioria dos países, como essas constituições elas são mais rígidas, precisa de uma PEC, né? Ou de uma proposta de emenda que depois se transforma em um projeto de emenda à Constituição. Então, precisa ser feito emendas à Constituição. E, geralmente, as emendas à Constituição são mais difíceis de acontecer do que a aprovação das leis comuns do seu país. E aí a gente pode analisar como base o Brasil. Uma lei ordinária, ela precisa ser votada no Legislativo, em cada casa. Como o Legislativo brasileiro, ele é bicameral, ou seja, ele tem duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, precisa ser votado uma vez na Câmara, se aprovado, passa para o Senado, e aí é votado. Se for aprovado, vai para a sanção ou veto do presidente da República, né? Então, você passa exatamente por essa situação. E as votações é pela maioria dos presentes. Somente na lei complementar, quando você for analisar, esse quórum ele vai ser diferenciado, porque vai ser a maioria das cadeiras e não a maioria dos presentes. Então, você aumenta o quórum. Quando você está tratando de emenda à Constituição, você vai perceber que o quórum para aprovação de cada emenda é de 3/5. Quanto é 3/5? 3/5, a proporção que é criada e o percentual é de 60%. Então, você precisa de 60% das cadeiras, né? Então, você precisa de 60% da Câmara, que são 513 deputados, e 60% do Senado, que são 81 senadores. E aí você percebe uma outra situação. Que situação? Em cada casa, ou seja, tanto na Câmara quanto no Senado, você não passa somente por uma votação nos projetos de emenda, você passa por duas. Mas por que você tem essa necessidade? Para tornar mais difícil para que os chefes do Executivo possam manobrar a Constituição, possam alterar a Constituição. Então, a ideia de Constituição, ela surgiu exatamente para isso, já que a lei não foi suficiente para salvar o povo dos desmandos
das arbitrariedades, do excesso de poder dos chefes do executivo, então criou-se a Constituição para tentar barrar, para tentar limitar essa atuação. Algumas vezes dá certo, outras vezes não dá. Então, essa ideia começou a ser criada de uma nova norma que pudesse efetivamente proteger a população. Então, surgiu o constitucionalismo, que foi exatamente aqueles teóricos que depois foi se disseminando para a população, que defendiam agora a criação dessa nova norma, que é exatamente a Constituição. É tanto que na Constituição, o presidente, no caso aqui do Brasil, ele não pode nem sancionar, nem vetar. Quem promulga as propostas os projetos de emenda à Constituição são exatamente os presidentes da Câmara e do Senado, ou seja, não passa nem mais pelo Executivo. No máximo que o Executivo pode fazer é entregar a proposta. Depois ele não pode, juridicamente, formalmente, intervir mais. Nós sabemos que politicamente pode ocorrer intervenções, mas juridicamente não pode. Certo? Então, por isso que foi criada essa nova concepção, que foi exatamente a concepção de Constituição. E esse constitucionalismo, ele foi criado pouco depois da criação das leis. Por quê? Porque pouco depois, a teoria a respeito da criação das leis, ela foi deturpada. Percebeu-se que ela foi deturpada. Então, por isso que se criou a ideia das constituições. E essa situação de analisar se a Constituição é importante ou não é, ou se a Constituição é mais importante do que as leis ou não, ficou essa discussão dentro do direito. E essa discussão, ela efetivamente, ela só findou, só se deu uma solução a ela, exatamente com o chamado Tribunal de Nuremberg. Quando os nazistas foram julgados no Tribunal de Nuremberg, percebeu-se que a lei é meramente um recipiente, e aí ela pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal, e viram a necessidade da Constituição, que a Constituição é necessária e que na Constituição você deve ter mais normas principiológicas do que normas regra, como é o caso das leis. Então, percebeu-se a importância, só firmou efetivamente estabelecida essa importância da Constituição para os países depois do julgamento de Nuremberg. E aí, a partir dali, encerrou essa discussão e passou-se a admitir que a Constituição realmente é a norma mais importante para qualquer ordenamento jurídico. Débora, me faça essa pergunta, por favor, no final da aula, porque ela não é o foco agora, tá certo? No final da aula você retoma, que aí eu posso responder para você, tá bom? Então, vamos lá. Dentro dessas circunstâncias, então, logo depois que cria a lei, toda a teoria do princípio da separação dos poderes, do poder legislativo, das leis, e toda a teoria do que seria a lei, você passa para esse momento em que a lei, ela passa a ser manobrada, ela passa a ser utilizada de maneira errada. Então, por isso que vai surgir um novo movimento, que é exatamente esse movimento aí do constitucionalismo. Ou seja, pessoas que viram que o ordenamento, ele não pode mais estar atrelado, ele não será salvo pela lei. Ele agora tem que ter uma norma diferenciada, que é exatamente a Constituição. E aí cria-se toda a teoria e toda a ideia sobre Constituição. Antes da gente começar o estudo a respeito da Constituição, vocês têm alguma dúvida sobre aquilo que foi tratado nesse momento? Vocês querem tirar alguma dúvida? Eu posso seguir em frente? Ok, obrigado pelo retorno aí, Débora. Então, percebido que a norma mais importante do ordenamento jurídico será a Constituição e não mais as leis, nós vamos ter que, então, entender como surgiu
essa nova norma jurídica, que é exatamente a Constituição. Então, a Constituição, ela vai surgir com duas funções. Quais são essas funções? Primeira, de criar e organizar o Estado. Segunda, de criar e organizar o ordenamento jurídico, ou seja, o conjunto de normas do seu Estado. Mas vamos entender aqui. Vamos no passo a passo. Primeiro, nós vamos nos ater à primeira função, que é exatamente a função de criar e organizar o Estado. Então, por que a Constituição, ela cria o Estado? O Estado já não existe? E aqui eu vou colocar uma ponderação para vocês. Você é uma pessoa física. Sem sombra de dúvidas. Mas como eu, Carlos, posso dizer que você existe para o direito? Ou seja, qual é a comprovação que você tem uma existência jurídica? Então, perceba que uma coisa é a realidade de fato e outra é a realidade jurídica. Você tem uma realidade de fato e uma realidade jurídica. Então, você tem essas duas realidades. Então, vamos lá. Quando você nasceu, ok, é uma realidade de fato. Você tem uma nova pessoa. Mas para o direito, você existe? Não. Então, você precisa de algo que determine ou que torne visível, perceptível a sua existência jurídica. Pois bem, quando a pessoa nasce, o que é que ela precisa ter para me dizer que ela é uma pessoa juridicamente? Qual é a primeira obrigação do pai quando o bebê nasce? Muito bem, Fernanda. Ela tem que ter um documento. É registrar. É qualquer documento? Não. Ela tem que ter, aqui no Brasil, como é que é chamado esse documento? A certidão de nascimento. Muito bem, Débora. Então, o bebê, para ele ter uma existência jurídica, para me dizer que essa pessoa existe juridicamente, ele tem que ter uma certidão de nascimento. E quando é que eu sei que uma pessoa não tem mais existência jurídica? Obrigado, Federico, pelo seu esclarecimento. Vou voltar aqui à pergunta. Isso, Débora. Então, juridicamente, a existência da pessoa começa na certidão de nascimento e finaliza na certidão de óbito. Então, uma pessoa física, uma pessoa natural, ela inicia a sua existência jurídica. Veja bem, eu falei para vocês de duas realidades. É a realidade de fato e a realidade de direito. É uma realidade fática e uma realidade jurídica. Então, uma coisa é a pessoa existir no mundo, aí é uma realidade fática. Mas para o direito, a pessoa ela começa a existir quando ela tem uma certidão de nascimento e ela termina a sua existência quando ela tem a certidão de óbito. Então, ela vai da certidão de nascimento até a certidão de óbito. Ok? Então, a existência dela está entre esses dois documentos. A certidão de nascimento e a certidão de óbito. A existência jurídica. Mas isso daí nós vimos para a pessoa física. E uma empresa? A partir de quando eu digo que essa empresa existe? Um pouquinho antes disso, Débora. Para mim me relacionar com uma empresa, eu tenho que saber como me relacionar. E aonde é que eu consigo informações para mim poder me relacionar com a empresa? Essa empresa, ela também tem que ter um documento. Esse documento é exatamente um contrato ou estatuto social. Então, no que diz respeito às pessoas jurídicas, para a pessoa jurídica existir, precisa ser feito um contrato social ou estatuto social. E esse contrato social ou estatuto social, ele precisa ser registrado em
cartório. E depois você regularizar perante o Ministério da Economia, perante o Estado, que é exatamente através do CNPJ, né? O Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Mas o início da pessoa jurídica dá o quê? Quando o contrato ou o estatuto social são registrados em cartório ou na junta comercial, se essa pessoa jurídica ela tem atividades comerciais. Então, você vê que uma pessoa jurídica, ela precisa também de um documento. Que documento é esse? É o contrato ou estatuto social. Ok. Mas nós vimos lá na unidade 1 que dos sujeitos de direitos nós temos dois tipos de sujeitos de direito. Nós temos as pessoas jurídicas, aliás, nós temos dois tipos, pessoas jurídicas e pessoas físicas ou pessoas naturais. Nas pessoas jurídicas, nós temos uma outra distinção, né? Nós temos duas espécies. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. Ok. Então, as pessoas jurídicas de direito privado, elas precisam de um contrato ou de um estatuto social. As pessoas jurídicas de direito público, o documento que elas precisam para afirmar a sua existência jurídica é outro. O Estado, ele precisa de que documento? Pois bem, o documento formador do Estado é exatamente a Constituição. Então, o documento que forma um Estado é exatamente a Constituição. Então, a Constituição, ela funciona para o Estado soberano, da mesma maneira que o contrato social ou o estatuto social funcionam para uma pessoa jurídica de direito privado. É ele que cria a pessoa. É nele que eu sei como eu vou me relacionar com essa nova pessoa jurídica. Então, por isso que a Constituição é importante. Por quê? Porque, além dela criar o Estado, ela deixa ele organizado para ele ser posto em funcionamento. Então, daí, a primeira função da Constituição ser criar e organizar o Estado. Ok. Pessoal, e como é que você organiza o Estado? O que é que vocês acham? Para você conseguir organizar qualquer Estado, você precisa de duas coisas. Você precisa fixar os princípios político-constitucionais e os princípios jurídico-constitucionais. Então, uma vez que você criou o Estado, para você organizar o Estado, você tem que definir duas coisas. Os princípios político-constitucionais, ou seja, princípios políticos que vão ser inseridos na Constituição, e os princípios jurídico-constitucionais, os princípios jurídicos que vão ser inseridos na Constituição e que vão servir de base para a formação do seu ordenamento jurídico ou que vão servir de base para você reorganizar o seu ordenamento jurídico. Esses princípios político-constitucionais, eles também são chamados de decisões políticas fundamentais. Ou seja, os princípios político-constitucionais, eles também são chamados de decisões políticas fundamentais. Por quê? Porque vão ser efetivamente decisões que você vai utilizar na seara política para você pensar o seu Estado, para você construir todo o seu Estado, tá certo? Os princípios jurídico-constitucionais vão ser os princípios jurídicos que vão servir de base para você montar o seu ordenamento jurídico ou reorganizar, remodelar o ordenamento jurídico que já poderia existir. Esses princípios jurídico-constitucionais nós vamos ver no segundo tópico, que é a segunda função, que é criar e organizar o ordenamento jurídico. Nesse tópico, que é o da primeira função, criar e organizar o Estado, nós vamos estudar somente
os princípios político-constitucionais, ou também chamados de decisões políticas fundamentais. E aí, para que vocês saibam que decisões políticas são essas, nós temos aqui exatamente as decisões políticas fundamentais que qualquer Estado ele deve estabelecer. São forma de Estado, se vai ser federal ou unitário, forma de governo, se é monarquia ou república, sistema de governo, se é parlamentarismo ou presidencialismo, ou semi-parlamentarismo ou semi-presidencialismo, o princípio da separação dos poderes, explicar como é que vai ser a relação entre esses poderes, independentes e harmônicos entre si, o regime político, se vai ser um regime ditatorial, vai ser um regime populista, vai ser um regime democrático, os direitos fundamentais e os remédios para você defender esses direitos fundamentais e os princípios que vão nortear o Estado nas relações internacionais. Então, você tem 7 decisões políticas fundamentais que o seu Estado ou que qualquer Estado precisa definir para montar a sua Constituição. Lux, você levantou a mão? Pode falar. Certo, professor. Assim, o professor disse que para criarmos Estados, né, devemos atender os princípios que o professor citou, né? Mas eu queria lhe fazer lembrar também, né, que antes desses princípios devemos atender também os 3 elementos que compõem o Estado, nomeadamente o povo, né, território e a soberania. Creio eu que esses 3 princípios, né, possam se incluir na terceira subdivisão, que é a soberania. Ou estou errado, professor? Vamos lá. Realmente você precisa desses 3 elementos. Hoje em dia, na teoria moderna, são 4, né? Soberania, povo, território e a finalidade do Estado. Então, você vai ter esses princípios aqui interferindo exatamente dentro de todos eles, não somente de um. O que vai ter menor atuação vai ser em relação ao território. Por quê? Quando você vai definir povo, a ideia de povo está estabelecida com direitos fundamentais. Quando você vai analisar os direitos fundamentais, você, pelo menos que está organizado dentro da Constituição brasileira, são os direitos individuais, os direitos coletivos, os direitos políticos e os direitos de nacionalidade. Então, você verifica nos direitos políticos e os direitos de nacionalidade tem a ver com o povo. Soberania. E aí você vai ter a forma de Estado, forma de governo, sistema de governo, o regime político e os princípios que norteiam o Estado nas relações internacionais estão interferindo principalmente tanto no que diz respeito à soberania como no que diz respeito à finalidade do Estado. Ou seja, para que aquele determinado Estado foi montado. Então, você verifica que dos 4 elementos, 3 estão dentro dessas decisões políticas. Somente um, que é mais formal, que é exatamente o território, que já tem várias convenções internacionais, ele não é tão tratado aqui. Mas, efetivamente, o seu Estado, para você montar o arcabouço, porque o que é que acontece? Você simplesmente não cria o Estado. Então, não basta você ter... eu vou pegar aqui o poder soberano, vou ter soberania, vou ter povo, território e finalidade, ponto, vou ter o Estado. Não. Você tem que dizer como esse Estado ele vai agir. Como é que ele vai agir dentro do ambiente dele, ou seja, dentro do território dele, como é que ele vai agir externamente e como é que ele vai interagir tanto com as pessoas físicas e jurídicas que estão dentro dele, como as pessoas físicas e jurídicas que estão fora dele. Então, por isso que realmente existem os 3 elementos, mas aqui você está, na verdade, organizando essa pessoa jurídica, essa pessoa coletiva que tem que interagir, que vai ser sujeito de direitos e obrigações.
Ok? Entendido? Tudo bem. Nada. Qualquer coisa precisando, a gente volta aqui, certo? Então, só retomando. Então, nós vimos que a Constituição, ela é importante para o Estado, porque ela vai criar e organizar o Estado. Então, a Constituição está para o Estado soberano, assim como um contrato social ou um estatuto social está para uma pessoa jurídica de direito privado. E por que você precisa, nessa parte, criar e organizar o Estado, definir essas decisões políticas fundamentais? Porque essas decisões, elas são tomadas dentro da perspectiva do seu Estado. Por exemplo, a forma de Estado, se o seu Estado ele é unitário ou é federal. A forma de Estado, na verdade, ela vai estar atrelada à sua dimensão territorial. Estados com dimensões pequenas, geralmente são estados unitários. Estados com dimensões grandes, eles são estados federados. Por quê? Porque no estado unitário você só tem uma única estrutura de poder. Daí o nome ser unitário, né? Ou o adjetivo dele ser unitário. No estado federal você tem pelo menos 3 estruturas hoje em dia, né? Você tem o poder central, que geralmente é o governo federal, os poderes periféricos, que são os governos estaduais, e o Distrito Federal, que é onde você vai colocar a sede do governo federal. Aqui no Brasil nós temos uma particularidade, foi criado um quarto elemento para as federações, que são exatamente os municípios. Então, mas voltando, o ponto-chave da federação é o quê? Você tem os poderes periféricos, de modo a deixar o Estado mais acessível para o povo. Ou seja, você vai ter sempre um representante do Estado mais próximo de você, a fim de que você possa levar os seus anseios. E o Estado ele possa responder aos anseios dos membros da comunidade, ou seja, das pessoas que participam daquele determinado povo. Então, o que acontece? O Brasil, como ele tem uma grande dimensão territorial, ele escolheu a federação, ou seja, ele é um Estado federal. Forma de governo. A forma de governo, ela vai falar exatamente sobre a ascensão e permanência no poder. Ou seja, como é que as pessoas elas chegam ao poder do Estado e por quanto tempo elas permanecem. Na monarquia, o que é que acontece? Hoje em dia, toda monarquia ela é parlamentar, ou seja, ela sempre vai ter um primeiro-ministro, que vai ficar com a chefia de governo, e o monarca fica com a chefia de Estado. Mas como é que você tem a ascensão ao poder? A maioria das monarquias, elas são monarquias hereditárias, ou seja, vão passar de pai para filho. Qual é o período que esses monarcas eles ficam no poder? É vitalício, é até a morte deles, né? Então você verifica aí, na Inglaterra, a rainha Elizabeth II, ela, jovem, assumiu o poder da Inglaterra. E até hoje ela vive. Até hoje ela é a rainha da Inglaterra. Na verdade, ela é a rainha da Commonwealth, que é exatamente o famoso Reino Unido, né? Então ela tem a comunidade ali das nações ligadas à Commonwealth. E você percebe que até hoje, inclusive o primeiro filho dela, que é o príncipe Charles, até hoje é príncipe. Por quê? Porque a rainha continua lúcida e ainda continua governando. Claro que dentro das limitações atuais de uma monarquia. E aí você tem na Espanha, salvo engano, tem na Suécia, então tem somente em alguns estados no mundo. Nos outros que escolheram exatamente a república, quais as características da república? Primeiro, a pessoa ela ascende ao poder, via de regra, pelo voto popular. Então a pessoa ela é escolhida. E segundo, é que as pessoas que vão ascender ao poder, eles só devem ficar no poder durante determinado período. Ou seja, eles têm um mandato. E aí pode ser 4, 5, 6. E aqui no Brasil, por exemplo, o senador tem até 8 anos de mandato, né? Então, são os mandatos maiores que existem aqui no Brasil. E o que acontece? Então, você verifica essa relação existente entre eles. E, por isso, se organiza
e percebe, eu quero uma pessoa para ficar todo o tempo naquele trono, para você ter uma certa estabilidade, ou eu quero uma alternância de poder e mandatos fixos, para que as pessoas, cada um possa deixar a sua contribuição e possam ajudar a desenvolver o país. Então, por isso que depende da soberania de cada povo decidir como é que ele quer que o poder seja exercido referente ao poder executivo, referente ao Estado. Sistema de governo, ele vai tratar, na verdade, da relação entre executivo e legislativo. No sistema presidencialista, você tem uma independência entre executivo e legislativo. E aí tem vários desdobramentos dessa interferência, inclusive esses poderes executivo e legislativo podem viver brigando, né? Que vai gerar instabilidade no país. A outra situação é o parlamentarismo, onde no parlamentarismo o executivo, na verdade, ele sai do legislativo. Então, o gabinete ele é formado dentre os parlamentares. Então, uma parte dos parlamentares é destacada para formar o executivo. Então, no parlamentarismo, o executivo ele depende do legislativo. Então, não existe aí uma independência. O que existe é uma colaboração entre os poderes, porque o executivo fica na mão do legislativo. E aí tem essas outras figuras híbridas que foram concebidas, né? Do semipresidencialismo e do semiparlamentarismo. Ainda não existe um padrão para semipresidencialismo e semiparlamentarismo. Então, por isso que a gente diz que é um sistema híbrido, que ele vai ficar exatamente entre os dois paradigmas, que é ou o presidencialismo ou o parlamentarismo. Mas o que você vai perceber é exatamente que o sistema de governo ele recai sobre essa relação entre executivo e legislativo. O outro tópico é um tópico que a gente já estudou, que é o princípio da separação dos poderes, onde, nesse princípio da separação dos poderes, os poderes, que hoje em dia já está definido, né, pela teoria da tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, e o judiciário, ele, teoricamente, vai ser o mais forte. Por quê? Porque ele vai ficar com a incumbência de dar o resultado final, ou seja, de dar a última palavra. Então, uma vez que o judiciário se pronuncia, todos obedecem. Mas em contrapartida que o judiciário ele tem essa atribuição de dar a última palavra, de resolver as situações, ele também não pode se intrometer em todas as situações. Ele tem um princípio chamado princípio da inércia inicial. Ou seja, o judiciário ele não vai atrás dos problemas. Eles esperam que as pessoas venham atrás dele. Se as pessoas não vierem ao judiciário, ele não se pronuncia. Mas quando ele se pronunciar, ele tem a última palavra. O regime político, que vai ser exatamente a relação entre o Estado e o cidadão. E aí nós sabemos que existem estados ditatoriais, onde o governante quer mandar em tudo e em todos, e aí acaba oprimindo a população. Nós temos estados democráticos, onde efetivamente a população é ouvida e respeitada, então os governos, eles respeitam a vontade da população e até trabalham pela vontade da população, e nós temos também os regimes populistas. O que é o regime populista? É que o governante, na verdade, ele manda e manobra o povo, ou a maioria do povo. E aí nós temos vários exemplos que podem ser estudados. Os direitos e remédios constitucionais, que seriam exatamente os direitos que deveriam ser concedidos, pelo menos aos cidadãos daquele determinado Estado, e que esses direitos, eles seriam fixados em face do Estado, ou seja, que deveriam ser cumpridos pelo Estado, para que esse cidadão não fosse desrespeitado, para que não voltasse a períodos de opressão, onde o Estado ele oprimia o Estado, onde o Estado prejudicava o povo. Né? Então, para não voltar a esses períodos, é por isso que tem que estar delimitado também na Constituição aqueles direitos que o Estado ele não pode ultrapassar, aqueles direitos que o Estado ele não pode prejudicar. E se o Estado prejudicar, assim como tem que ter os direitos fundamentais, também tem que ter os remédios constitucionais. Os remédios constitucionais seriam os processos que o cidadão ele poderia ajuizar, que ele poderia apresentar ao judiciário, a fim de que o judiciário ele garantisse a efetivação dos seus direitos. E, por fim, como hoje em dia não existe mais Estado sozinho, você sempre tem que se relacionar com alguém, então você tem os princípios que norteiam o Estado nas relações internacionais.
Meus caros, até aqui alguma dúvida? Vocês estão conseguindo entender? Ok? Então, você vê que essas decisões políticas fundamentais, ou esses princípios político-constitucionais, eles vão ser realmente a fundamentação do teu Estado, ou seja, como é que você vai entender o teu Estado. A partir do momento que você analisa essas decisões, você entende melhor o seu Estado. Ótimo. Mas aí nós passamos para a segunda função, porque a Constituição ela vai caminhar ou ela vai existir com essas duas incumbências: criar e organizar o Estado, criar e organizar o teu ordenamento jurídico. Tá certo? Então vamos lá. No ordenamento jurídico, nós temos que primeiro entender hoje em dia como é o ordenamento jurídico. Como nós estamos no Brasil, eu vou explicar o ordenamento jurídico no Brasil, tá certo? Então, como é que é pensado o ordenamento jurídico? O ordenamento jurídico no Brasil ele é pensado exatamente como se fosse uma pirâmide. Aqui vocês estão vendo um triângulo, mas na verdade tentem ver esse triângulo de maneira tridimensional, né? Ou seja, como se ele fosse uma pirâmide, onde você tem o ápice da pirâmide e você tem a base, né? O ápice é menor, a base é muito maior. E aí o que é que você teria? Nessa pirâmide, o ápice, ou seja, a norma mais importante do Estado é exatamente a Constituição. Como o Brasil ele é um Estado federal, então a norma mais importante é a norma que regula o próprio Estado em si, ou regula todo o Estado. Então é a Constituição da Federação, que nós chamamos de Constituição Federal. Perceba que dentro desse ordenamento federal, nós temos uma outra pirâmide, que é essa pirâmide azul. Vocês acham que essa pirâmide azul é de quem? Lembrem-se que no Brasil nós temos 4 entes políticos, né? Governo federal, governos estaduais, governo do Distrito Federal e governos municipais. Então, essa pirâmide maior é a representação do governo federal, ou mais especificamente, do ordenamento jurídico do governo federal. Essa pirâmide em azul representa o ordenamento de qual ente político? A pirâmide azul. A pirâmide azul representa dos governos estaduais, certo? A pirâmide azul representa dos governos estaduais. E aí você vai pensar, professor, mas o Brasil ele tem 26 estados e o Distrito Federal. 26 estados e o Distrito Federal. Então, quer dizer que dentro do ordenamento federal, você vai ter esses 27 ordenamentos, ou seja, os 26 ordenamentos dos governos estaduais e mais o ordenamento do governo do Distrito Federal? Sim, aqui é uma representação, mas é como se os 27 também estivessem aí dentro. E cada um dos ordenamentos estaduais, por sua vez, vão ter outros ordenamentos dentro deles, que seriam essas pirâmides amarelas. E aí, as pirâmides amarelas, elas representam qual ente político? Muito bem, Débora, os municípios. Então, representam os governos municipais. Então, por sua vez, o ordenamento do Estado do Ceará, ele não vai ter somente as normas do Estado do Ceará. Ele vai conter as normas do Estado do Ceará e também vai ter as normas dos municípios. Então, você verifica que o ordenamento jurídico é um conjunto de normas muito complexo, né? Eu coloquei aqui essa divisão aqui no meio da pirâmide,
exatamente para você entender que faz parte do ordenamento jurídico federal as normas federais, Constituição, emendas constitucionais, normas supralegais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias e outros atos normativos do governo federal, tá? De um lado da pirâmide. Do outro lado também comporta as outras normas que são feitas pelos estados. Então, os ordenamentos dos estados estão dentro do ordenamento federal. As normas feitas pelos municípios estão dentro dos ordenamentos estaduais e os ordenamentos estaduais, por sua vez, estão dentro do ordenamento federal. E, inclusive, as normas, os contratos, os testamentos que são feitos pelos particulares também estão contidos dentro do ordenamento federal. Porque tudo que for relativo à norma está dentro do ordenamento jurídico do Estado. Então, o Estado jurídico, o Estado soberano, ele vai mandar em tudo e em todos. Por isso que você vê toda essa formatação, né? Esse conjunto aí de situações. Tá certo? E aí, nós já vimos o ordenamento jurídico, mas aqui eu vou colocar de novo. Primeiro vai estar a Constituição Federal. Abaixo da Constituição Federal tem as emendas constitucionais. Existem doutrinadores que acham que a emenda ela vai fazer parte da Constituição, existem doutrinadores que entendem que ela está à parte. Por quê? Porque ela é feita posteriormente, ela vai ter um regramento próprio. Abaixo das emendas constitucionais, nós temos as normas supralegais, ou seja, as normas oriundas dos tratados internacionais, onde eles não são mais importantes do que as emendas, mas eles também são mais importantes do que as leis. Então, eles ficariam nesse espaço intermediário. E abaixo deles, mas ficaria aí do seu lado esquerdo, porque o lado direito é composto por normas que vão ser compostas, que vão ser elaboradas por outras fontes de produção de normas, que são os estados, o Distrito Federal e os municípios, e os particulares. Aí fica do lado direito, essas normas que vão ser feitas por outras personalidades, por outras pessoas, né? E do teu lado esquerdo continuaria o ordenamento jurídico federal, que seriam as leis, no caso, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas. Abaixo delas estariam as medidas provisórias e os decretos, e aí depois começaria um conjunto de atos administrativos normativos, instruções normativas, apostilas, portarias, resoluções. Então, tem um conjunto de atos administrativos normativos que estão abaixo, até você chegar naquelas normas que seriam as mais específicas, que seriam exatamente as portarias, tá certo? Mas aí o que é que acontece? Esses atos administrativos normativos, vocês vão aprender na disciplina de Direito Administrativo 1. Aqui é só para que vocês já tenham uma noção de como é o ordenamento jurídico federal, ou seja, como é o ordenamento jurídico do Estado brasileiro. Quem quer perguntar? Ok. Acho que alguém queria perguntar. Então, nessa parte aqui do criar e organizar o ordenamento jurídico, nós vamos ter os famosos princípios jurídico-constitucionais. Ou seja, dentro da própria Constituição vão ser estabelecidos princípios de cada ramo do direito que existe no seu país. E aí, como esses princípios eles vão servir de base para a formação de cada um dos ramos do direito, então, por isso que você chama esses princípios de princípios jurídico-constitucionais. Então, você vai ter, dentro da Constituição, princípios sobre direito civil, sobre direito penal, sobre processo civil, sobre processo penal, sobre direito tributário, sobre processo tributário, sobre direito ambiental, direito previdenciário, direito administrativo, direito financeiro, e aí vai, ou seja, todos os ramos do direito que o seu ordenamento jurídico vai ter, todos eles têm princípios basilares contidos na sua
Constituição. Então, por isso que você tem esses dois conjuntos de princípios. Os princípios político-constitucionais e os princípios jurídico-constitucionais. Até aqui alguma dúvida?